Assim está escrito, Lucas capítulo 11, versículo 31. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença santa, doce, porém poderosa. Fala ao coração do teu povo, alimenta a nossa alma e com o pão vivo que vem do céu, nos dá força e o ânimo para que possamos seguir, prosseguir e continuar na tua presença. Assim, meu Deus, venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A Bíblia não diz nem a idade que ele começou a reinar e nem a idade que ele morreu. Não está na Bíblia. Eu estou falando de Salomão. Eu não sei se você tem essa informação, eu pelo menos não tenho e não achei essa informação. A Bíblia não diz a idade que ele começou a reinar e nem diz a idade que ele morreu. Ela só diz que ele reinou 40 anos, a exemplo de Davi e a exemplo de Saul. Os dois reinaram 40 anos e Salomão assim também reinou 40 anos. Os estudiosos da Bíblia não são unânimes na idade que ele começou a reinar. Acham que ele começou a reinar entre 12 e 20 anos de idade. Tem até quem acha que ele começou a reinar com 30 anos de idade. Se ele começou a reinar com 30 anos e reinou 40 e morreu, isso quer dizer que ele morreu com 70 anos, porque 30 com 40 dá 70. Se ele começou a reinar com 20 e reinou 40, então isso quer dizer que ele morreu com 60. Mas acredita que foi entre 12 e 20. De 12 para 20 são 8. Se a gente colocar uma média, dá 4. Então 12 com 4 vai dar 16. Então se ele começou a reinar com 16 e morreu depois de 40 anos de reinado, que seria 56 anos, então ele morreu muito novo. Porque uma das promessas de Deus, quando aparece para ele, e ele faz aquele pedido de receber sabedoria, e Deus diz, por que você não me pediu prata, nem ouro, nem a morte dos seus inimigos, nem longevidade, que é muitos anos de vida, eu vou te dar paz, vou te dar prata, vou te dar ouro, vou te dar riqueza, e vou te dar longevidade. Mas 56 anos, está novo. Davi morreu com 70. Então não existe um consenso da idade que ele morreu. O que a Bíblia diz é que quando ele está com a idade avançada, as mulheres com as quais ele casou, muitas delas pagãs, de outras nações, que adoravam outros deuses, a Bíblia diz, está na Bíblia, que elas seduziram o coração de Salomão, e o homem mais sábio que pisou essa terra, no seu fim de vida, ele começou a adorar e a sacrificar deuses estranhos. Talvez, penso eu, que esse tenha sido o motivo pelo qual ele morreu cedo. Porque ele se afastou de Deus. Pois as promessas de Deus, meu irmão, elas só se cumprem nas nossas vidas a partir do momento que nós permanecemos firmes na sua presença. Se Deus lhe fez alguma promessa, mas você se desviou do caminho, se distanciou de Deus, Deus não tem obrigação de cumprir a promessa. Então, provavelmente, ele morreu cedo, porque se afastou do caminho. E como ele era um homem sábio e era o rei de Israel, as suas atitudes poderiam influenciar a nação
a abandonarem a Deus para servir a outros deuses. Foi isso que fizeram no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Então Deus, para evitar que o seu povo seguisse o exemplo de Salomão, tirou a sua vida para que o povo não se desviasse. Porém, outros detalhes importantes na vida de Salomão é que quando ele vai assumir o reino, ele oferece um sacrifício a Deus. E ele oferece 1000 holocaustos. 1000 bois é o sacrifício que Salomão vai ofertar a Deus. E é nesta mesma noite, porque ele sacrifica, e no lugar do sacrifício, ele vai passar a noite e ali ele vai dormir. E quando ele está dormindo, Deus aparece a ele em sonho e diz: pede o que quiseres. Porque normalmente nós somos apressados, e a Bíblia diz: não se apresse a sair da presença do rei. Mas nós somos apressados, nós sacrificamos e logo queremos nos sair da presença do Senhor. Mas ele sacrificou e permaneceu ali. 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos. Ele também tem outros feitos que chamam a atenção. Por exemplo, ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. São obras de Salomão. Ele escreve três livros que estão na Bíblia: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E cada um desse livro vai revelar um momento da vida de Salomão. Quando ele escreve Cantares, ele está olhando para o futuro. Quando ele escreve Provérbio, ele olha para o presente. Quando ele escreve Eclesiastes, ele olha para o passado. Pois quando ele escreve Cantares para a sua amada Sulamita. Então ele escreve uma carta de amor. Então quando você escreve para a namorada, você escreve visando o futuro, um casamento, uma família, um lar. Então quando ele escreve Cantares, ele está pensando no futuro. Quando ele escreve Provérbios, que ele já está lá nos seus 40 anos talvez, já está maduro, aí ele vai escrever Provérbios, que é o momento que se olha para o presente. Mas quando ele vai escrever Eclesiastes, ele já está com a idade avançada, aí ele começa a olhar para o passado. No Provérbios, ele olha o que está fazendo. No Eclesiastes, ele olha o que fez. Ah, quando eu era jovem. Ah, quando eu era novo. Ah, quando eu podia. É por isso que lá no Eclesiastes 12, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos os quais vem a dizer: não tenho neles contentamento. Porque ele estava escrevendo Eclesiastes olhando para o passado. Ele também tem outra coisa que com certeza entraria no Guinness Book, no livro dos recordes, é que ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. 1000. Porém, eu preciso abrir esse parênteses e dizer para você que a única pela qual ele era apaixonada era a Sunamita. Ele tinha 1000, mas só uma delas conseguiu conquistar o seu coração, conseguiu mexer com o seu coração, conseguiu deixá-lo apaixonado. Eu estou dizendo isso porque eu quero parafrasear e dizer que Deus está olhando para a igreja e de repente aqui na igreja talvez só tenha um adorador que de fato esteja alcançando os céus. Talvez numa multidão de centenas, dezenas ou milhares de pessoas, no meio da multidão, às vezes só tem um que de fato está em espírito e em verdade, que de fato está adorando ao Senhor, que de fato está ligado com o céu, que de fato está alcançando o coração de Deus. Será se é você que na noite desse dia está nesta reunião de crente, nesta reunião pentecostal de adorador, que está tocando o coração de Deus? Porque tem hora, meu irmão, que Deus faz milagre no meio do seu povo
povo por causa de um adorador. Lembra que o apóstolo Tiago escreveu dizendo assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, por causa da oração de alguém que está aqui, por causa da adoração de alguém que está aqui, por causa do culto de alguém que está aqui, por causa do louvor de alguém que está aqui, Deus pode se fazer presente, Deus pode batizar com o Espírito Santo, Deus pode abrir a porta fechada, Deus pode colocar Satanás para correr, Deus pode operar milagres e maravilha por causa de um crente que está aqui nesta noite em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Veja, ele tem 1000 esposas, 1000 mulheres, e ele precisa alimentar esse povo, porque além das mulheres tem os eunucos, os servos do palácio, é muita gente. Então por dia, Salomão, para fazer a refeição diária do palácio, eram 90 sacos de farinha, 30 bois e 100 carneiros e aves e caças do mato. Era sem conta, não dava nem para contar, meu irmão. Eu vou repetir, era 90, não era 90 quilos não, meu irmão, eram 90 sacos de farinha, 30 bois, 100 carneiros e aves e caças do mato, nem se contava. O povo comia, meu irmão, no palácio de Salomão. Não tinha ninguém magro lá não, era tudo gordo que nem eu, não ria não. Mas como manter? Porque isso era diariamente. Não era por semana nem por mês, não era diariamente. Mas aí, só de ouro que era trazido para Salomão, por ano, eram 666 talentos. Sabe quanto dá em peso comum? 20 toneladas de ouro, 20 mil quilos de ouro por ano. Eu fui pesquisar para converter na moeda atual. Sabe quanto era que dava em real? 14 bilhões de reais por ano. Só de ouro. Aleluia. Além disso, ele tinha 40 cavalos de raça. Está lá em 1 Reis 4:26. Alguém acha que é muito. Alguns estudiosos acham que era apenas 4.000. O escritor deve ter se atrapalhado na tradução. Eram só 4.000. Mesmo assim, já pensou? O cavalo que Salomão possuía era semelhante a uma Lamborghini, hoje um Camaro, uma Ferrari. Já pensou você com 4.000 Longobini na sua garagem? 4.000 Camaro, 4.000, aleluia, Ferrari. Era o que ele tinha na garagem, meu irmão. Aleluia. Ele também tinha 12.000 cavaleiros e 1.400 carros de guerra. Tudo isso pertencia a Salomão. E quando ele foi construir o templo, ele precisou contratar empregados e profissionais para a construção do templo. Sabe quantos funcionários ele contratou? 153.300. E para liderar esses 153.300 funcionários, tinha 3.300 inspetores, totalizando 156.600 funcionários. Falando assim, você nem se impressiona. Mas Messias, meu irmão, Messias tem de 15 a 18 mil habitantes. Vamos arredondar para 15.000. Tinha que ser 10 cidades de Messias só trabalhando para Salomão, meu irmão. Isso contando todo mundo. Os novos, os velhos, idosos, as crianças. Até o menino Gu ali tinha que trabalhar também para completar os 150.000. Porque era 156.600 trabalhadores. Aí de repente, meu irmão, lá nas terras áridas de Jerusalém, lá na Judéia e também na Galileia, aparece um jovem
de cerca de 33 anos de idade, que não nasceu em um palácio, não. Nasceu numa estribaria, numa manjedoura, numa cocheia, no meio dos cavalos, dos burros e das vacas. Que não tinha parecer nem formosura, não tinha aparência nem beleza. Que um dia os seus discípulos, que eram 70, Salomão tinha 156.600 trabalhadores, ele só tinha 70. Um deles disseram: Senhor, o povo está com fome, está 3 dias aqui ouvindo a gente tem que dar comida para o povo. Aí disse: o que é que a gente tem aí para alimentar o povo? Esse rapaz só tem 5 pães e 2 peixes. Esse mesmo Jesus, esse mesmo jovem, quando vai entrar em Jerusalém, não entra num manga larga, num quarto de milha, num puro sangue, num cavalo árabe, não. Ele entra num jumento. A coroa dele era de espinho. O trono era uma cruz. Mas ele bateu no peito e disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Louvado seja Deus. Porque com toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a grandeza de Salomão, ele não podia perdoar os teus pecados, nem pode. Ele não podia purificar a tua alma, nem pode. Ele não podia te resgatar das garras de Satanás, nem pode. Ele não podia te levar para o céu, nem pode. Mas um meigo nazareno, que nasceu numa manjedoura, que nasceu numa estribaria, que tinha uma coroa de espinho na cabeça, que entrou montado em um jirico, aleluia, que para alimentar o povo só tinha 5 pães e 2 peixes. Não era como Salomão, que recebia 666 talentos de ouro por ano. Não era como Salomão, que para alimentar o povo do seu palácio era 90 sacos de farinha, 30 bois e 100 carneiros. Não era como Salomão, que tinha 4.000 cavalos de raça. Não era como Salomão, que quando foi ofertar foi 1.000 holocaustos. Não, aleluia. Mas o que ele tinha, pastor? Aleluia, ele tinha comunhão com os céus, ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha poder do alto, ele tinha grandeza, ele tinha louvado seja Deus. É esse Jesus que você está adorando na noite desse dia. E eu vos digo mais, ele não é só maior do que Salomão, ele também é maior do que Davi, ele também é maior do que Saul, ele também é maior do que Ezequiel, ele também é maior do que Daniel, ele também é maior do que Jeremias, ele também é maior do que Abacuque, ele também é maior do que Sofonias, ele também é maior do que Malaquias, ele também é maior do que Ageu, ele também é maior do que Samuel, ele também é maior do que Josué, ele também é maior, aleluia, do que todos que possam ter pisado na face dessa terra, até mesmo João Batista, que ele mesmo declarara: eis aí, aleluia, aquele que é o maior já nascido de mulher, louvado seja Deus. Mesmo João sendo maior, ele é maior, porque ele é maior do que Senaqueribe, maior do que Nabucodonosor, maior do que Herodes, maior do que Faraó, maior do que Zé Pilintra, maior do que Tranca-Rua, maior do que Enxucaveira, maior do que Maria Padilha, maior do que Maria Mulamba, maior do que Bombagira, maior do que Sete Facadas, maior do que Enxuga Rancho, maior do que Satanás, maior do que os demônios, maior do que o inferno. Ei, o meu Jesus e o teu Jesus é maior. Aqui está quem é maior do que Salomão, dizia Jesus. Aleluia. E este Salomão, na sua grandeza, na sua pompa, nos seus status, poderoso, assumiu o trono. E assumindo o trono, ele tinha que governar, tinha que reinar e tinha que julgar. Você conhece as histórias que revelam a grande sabedoria de Salomão. Só que disse certo pregador que um dia Salomão, ele está inseguro ou curioso para saber se o povo está aprovando ou não o seu reino. Aí ele se veste de pastor, pega uma roupa comum de pastor, se disfarça e sai pelas ruas de Jerusalém fazendo um ibope, perguntando às pessoas o que elas acham de Salomão. Uns diziam que gostavam, outros diziam que não gostavam, porque é normal para quem lidera, para quem exerce cargo público, ser aprovado por uns e desaprovado por outros, mas aí você segue a vida. E assim Salomão foi caminhando, até que ele chega na beira de um rio, aleluia, e nesse rio tem uma vinha, uma plantação de uva, e lá tem uma moça, e essa moça está
começar a trabalhar esmagando a uva para fazer o vinho. E esse vinho é um vinho especial, é um vinho qualificado para ir para o palácio do rei. Quando ele chega lá, ele pergunta: moço, o que é que você faz aqui? Ela disse: eu sou funcionária dessa vinha. E por que não tem mais ninguém aqui? Porque eu sou a primeira a chegar. Eu gosto de ser a primeira a chegar, porque me informaram que o vinho que a gente fabrica aqui, ele é levado para o palácio. Então eu tenho cuidado com o meu rei, eu amo o meu rei e eu quero dar o melhor para o meu rei. Por isso eu sou a primeira a chegar para poder fazer um trabalho com qualidade, com esmero, um trabalho com excelência. Louvado seja Deus. Aí ele disse: eu gostei de você, moça, mas eu tenho olhado, moça, que a sua roupa, ela não está manchada de nada. Apesar de você ficar aqui esmagando uva, mas a sua roupa não tem nenhuma noda, não tem nenhuma mancha. Ela disse: é porque me disseram que a qualquer momento o rei pode aparecer por aqui. E quando ele aparecer por aqui, eu não quero que ele me veja com uma roupa suja, por isso eu mantenho a minha roupa limpa. Mas como é que você faz? Está vendo aquele rio ali? Aquele rio passa aqui. Aí toda vez que eu vejo uma mancha no meu vestido, na minha roupa, eu corro ali depressa e lavo, para ele ficar sempre limpo, para que quando o meu rei chegar, ele não veja sujeira na minha roupa. Por isso está escrito: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. E bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E depois de alguns minutos de conversa, Salomão disse: moço, eu quero te contar um segredo. Aleluia. Ninguém sabe porque eu estou despassado, mas eu sou o rei Salomão. Ela disse: é nada, o rei Salomão não vai andar com uma roupa feia dessa. O rei Salomão não vai andar com não, você está com roupa de pastor. O rei anda com um manto bonito, uma coroa na cabeça, tem um séquito que lhe acompanha, soldados à direita, soldados à esquerda. Ele vem em cima de uma liteira, é um trono móvel. Não, você não pode ser o rei na sua. Não, moço, eu sou. É porque eu saí para fazer o ibope, mas eu gostei de você. Olha, eu tenho várias esposas lá no meu harém, mas você vai ser, aleluia, a principal. Eu vou levar para você fazer parte do meu harém, mas você vai ser a principal, porque eu me apaixonei por você. E mesmo sem você me conhecer, mesmo sem nunca ter me visto, você faz um trabalho para mim com tanto esmero, com tanta dedicação, com tanto amor. Você tem que morar, porque se nunca me viu, não me conhece pessoalmente, só imagina que esse vinho vai para lá, já trata com tanto carinho e amor. Não, você tem que estar perto de mim, porque eu sei que você vai dar o seu melhor para mim. Eu vou escolher você, eu vou chamar você, eu vou levantar você, eu vou usar você, eu vou capacitar você, porque você, se alguém vê, você faz. Se ninguém vê, você faz do mesmo jeito. Se alguém olha, você ora. Se não olha, você ora do mesmo jeito. Você dizima quando está bem, dizima quando está mal. Você é sempre fiel, você é especial. Eu tenho que lhe chamar, levantar, lhe usar e lhe capacitar. Então se prepara, aleluia, porque eu vou vir para te buscar. Aí ele fez essa promessa para a moça e voltou para o palácio. E chegando no palácio, ele se preparou para voltar. Mas aí, quando ele foi-se embora, chegou as outras moças que também trabalhavam no lagar, esmagando a uva. Ela disse: só apareceu aqui um homem para mim, dizendo que ele era o rei. E ele disse que ia vir me buscar. Aleluia. Aí começaram a rir dela, começaram a fazer pouco caso dela, agasalhava e tal, aleluia. Não, mas ele disse que vinha. E riam, aleluia, e zombavam, e gargalhavam. Mas ela sempre estava atenta, na expectativa, pois, aleluia, ela ficou, aleluia, ligada na promessa. E a história diz que tinha uma torre, e em cima da torre ficavam dois homens com a trombeta a posto para tocar a qualquer momento que o rei viesse. Aí quando foi um dia, Salomão disse: eu vou lá na minha vinha, eu quero ver a minha vinha. Aí disseram: qual vinha, senhor? Aquela vinha da direita, a vinha da esquerda, qual vinha? A vinha do norte, a vinha do sul, do leste ou do oeste? Ele disse: não é aquela vinha onde tem uma moça lá, que ela é a primeira a chegar. O senhor quer ir para aquela vinha? Quero. E eu vou lá porque eu vou buscá-la para trazê-la para o meu palácio, trazê-la para o meu reino, aleluia. Aí tudo bem, então vamos lá. Aí pegaram a liteira é um trono, aleluia, móvel. É um trono com duas hastes, aonde os homens pegam a haste e colocam no ombro. O rei se senta, vem 6.000 soldados à direita, 6.000 soldados à esquerda, aleluia, e vão seguindo. A liteira, ela é revestida de ouro. Quando ele desce, aleluia, o monte, quando ele vem em direção à Sulamita, aleluia, o ouro começa a reluzir, começa, aleluia, a brilhar. Os soldados, a história diz que os seus cabelos são longos e sobre os seus cabelos tem papelotes de ouro. Então quando eles vêm, vem aquele brilho, vem aquela glória. Por isso está escrito que quando o rei virá em grande poder e glória, louvado seja Deus. Aí de repente lá vem ele descendo, os trombeteiros que estão meio cochilosos, mas de repente
repente alguém os alerta, eles tocam a trombeta, aí todo mundo se enfileira, porque o rei está chegando, o rei está vindo. Aí todo mundo se enfileira, o chefe, aleluia, da turma que esmaga a uva diz: olha, o rei está vindo aí, e ele diz que vai escolher uma de vocês, ele diz que vai vir para buscar uma de vocês, aleluia. E todo mundo fica na expectativa, uma levanta a saia, outra mostra o busto, outra quer mostrar o umbigo, e cada uma que se sensualiza para tentar chamar a atenção do rei. Mas o rei não está olhando para quem é sensual, o rei não está olhando para quem mostra a coxa ou o busto, o rei está olhando para quem é dedicado na sua vinha, o rei está olhando para quem tem zelo na sua vinha, o rei está olhando para quem trabalha com amor e dedicação na sua vinha. Não, o rei não vem buscar quem tem a coxa grossa, quem tem o busto grande, não. O rei vem buscar aquele que se dedica na sua vinha. Oh glória, será se alguém está recebendo a palavra? Aleluia. Aí quando ele chega, todo mundo se apavora, todo mundo se estressa, todo mundo se apressa. Mas ela não, ela já vive esperando, ela já está preparada. Ela não fica agoniada, correndo para cima, correndo para baixo, indo para a direita, indo para a esquerda, correndo para o rio, lavando a roupa, tirando a noite. Não, ela já está pronta, preparada, aleluia, e alinhada. Aí quando ele chega, pega ela pela mão, aleluia, e as outras ficam de boca aberta, queixo caído, olhos arregalados, e dizendo assim: mas não é verdade? Bem que ela falou, bem que ela disse, e a gente não acreditou. Irmão, tem muita gente por aí que não acredita no que os crentes pregam, mas quando Jesus voltar, a trombeta tocar e Jesus arrebatar a igreja, ele vai dizer: bem que aquele pastor magrela ficava naqueles cultos gritando, mandando a gente se preparar, se converter, se santificar e esperar a vinda. A gente não se preparou, Jesus veio, levou a igreja, levou o seu povo, e a gente está aqui à toa. E agora? E agora vai comer. É por isso que está lá em João, já foi lida aqui uma parte, João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez. Fica aí, moça, eu vou preparar o lugar, depois que eu preparar o lugar, eu vou voltar. Mas você é um pastor, aleluia. Não, a primeira vez eu venho como pastor, mas depois eu vou vir como rei. A primeira vez eu venho como advogado, mas depois eu vou vir como juiz. A primeira vez eu venho como médico para dar vida, mas a segunda vez eu venho como carrasco para tirar a vida. A primeira vez, aleluia, eu venho para salvar, mas na segunda vez eu venho para condenar, aleluia. Mas aquele que tiver preparado, aquele que tiver alinhado, pode descansar. Aí ele disse: eu vou preparar, depois eu vou vir e vou levar para vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também, e vós saber para onde eu vou e conheceis o lugar. Aí alguém disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como vamos saber o lugar? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Isso nada mais, nada menos é do que uma contrapartida, um contra-argumento daquilo que aconteceu no Éden. Lembra que no Éden, o jardim de Deus, o nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, Adão e Eva, desobedeceram, foram infiéis ao Senhor, e por isso a morte entrou. Veja que enquanto Adão morreu no jardim, por causa da desobediência, Jesus Cristo ressuscitou no jardim. Louvado seja Deus. Porque no mesmo lugar aonde Satanás preparou a tua queda, a tua miséria, a tua vergonha, a tua humilhação e a tua derrota, no mesmo lugar o meu Senhor está preparando a tua bênção, o teu milagre, a tua exaltação e a tua vitória. Veja, Satanás derrotou Adão no jardim. O jardim era a casa de Adão. Aí Jesus Cristo foi jejuar no deserto, e o deserto é a casa da serpente, é a casa do inimigo, é a casa de Satanás. Enquanto Satanás derrotou Adão na casa de Adão no jardim, Jesus Cristo derrotou Satanás na casa de Satanás. É por isso que está escrito: quando o valente guarda armada a sua casa, lá dentro está todo
tudo que ele tem de valor, mas vindo outro, mais valente do que ele, entra na casa, amarra ele e toma tudo que ele tem. Eu vou dizer para você, não se assuste não, Satanás é valente, louvado seja Deus. Satanás é forte, Satanás ele tem até poder, Satanás ele é até valente, mas Jesus Cristo é mais forte do que ele, Jesus Cristo é mais poderoso do que ele, e Jesus Cristo é mais valente do que ele. Ele se mete a ser valente, mas o meu Jesus e o teu Jesus, que é mais valente do que ele, mais forte do que ele, mais poderoso do que ele, que é soberano, entronizado, glorioso e poderoso, e declarou aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando ele vem, ele pega esse valente chamado Satanás, prende ele, amarra ele e diz: sai daqui, capeta, porque aqui a vitória é do meu servo, a vitória é da minha serva, aqui quem vai louvado será. Se alguém entende essa palavra. Mas veja, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Por quê? Porque quando Adão pecou, a Bíblia diz que eles foram expulsos do Éden, e Deus, está escrita na Bíblia, colocou um querubim com uma espada desembainhada, flamejante, guardando o caminho da árvore. Está na Bíblia, irmãos. Um querubim com a espada desembainhada ficou lá na porta do jardim, guardando o caminho para a árvore. Aí Jesus Cristo disse: ei, tem outro caminho. Tem outro caminho para chegar na árvore. Qual é? Ele disse: eu sou o caminho. Aleluia. Pastor, e o que é que eu alcanço se eu chegar nessa árvore e comer desse fruto? Você vai ter vida, você vai ter alegria, você vai ter unção, você vai ter renovo, você vai ter bênção, você vai ter milagre. Ei, Jesus Cristo é o caminho que te leva para essa árvore. Aleluia. Aí ele disse: eu também sou o caminho e também sou a verdade. Por que ele é a verdade? Por como foi que Satanás derrotou a Eva? Com mentira, mentindo. Então agora Jesus Cristo, para vencer a mentira, ele vem e se apresenta como a verdade. Visto que Satanás é o pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por fim ele diz: eu sou a vida. Por que ele diz que é a vida? Porque no jardim houve morte. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer, aí a morte começou a reinar. Aí Jesus Cristo: não tem problema, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se lá, comendo do fruto, veio morte, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Aleluia. Porque Satanás, o ladrão, veio com 3 finalidades: roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Será se alguém na noite desse dia que está querendo morrer, que está piongo, triste, xoxo e murcho, dizendo que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem porquê, não sente alegria em viver, não sente alegria em louvar, não sente alegria em cantar, não sente alegria no casamento, não sente alegria na família, não sente alegria no trabalho, tudo é xoxo, aguado, tudo é incolor, sem brilho. Nesta noite o homem das mãos furadas, ele vai entrar nesse caso e vai trazer vida. Você vai ter vida na família, você vai ter vida no trabalho, você vai ter vida em casa, você vai ter vida na igreja, você vai ter vida. Você vai, a partir de hoje, se abrir o coração para Jesus, ele vai entrar com tanta presença, ele vai entrar com tanto poder, ele vai entrar, aleluia, com tanta unção, que você vai ter vida, vai ter vida. É o mundo de ponta cabeça, é o mundo se acabando, é tudo se derrubando e se destruindo, mas você alegre cantando, porque tem vida, tem, oh glória, aleluia. Ele veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque aqui está, disse Jesus, quem é maior do que Salomão. Querido, que Deus abençoe. Fiquemos em pé por bondade.